Está conosco para esta edição de Conjuntura, Jorge Lins, presidente da ACDA, Associação dos Cronistas Desportivos de Alagoas. Ele vai nos falar, dentre outras coisas, principalmente sobre o 41º Congresso da Associação Brasileira de Cronistas Esportivos, que vai se realizar em Maceió, agora, dias 26 a 29 de agosto, no Centro de Convenções. Jorge, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. E aí, como é que estão os preparativos, qual é a sua expectativa em relação a esse evento, que me parece que pela terceira vez que se realiza aqui em Maceió. Exatamente, Flávio. Meus cumprimentos aos telespectadores e aqueles que acompanham o seu programa, o Conjuntura. Em relação a esse evento, que você, inclusive, tem uma experiência muito grande, já que você foi presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Alagoas e teve a oportunidade de organizar, em nível de Alagoas, em nível de Nordeste, um evento desse porte. Os preparativos, agora já na fase dos detalhes, né, da arrumação final, para que nós tenhamos, a partir da quarta-feira, 26 de agosto, a vinda aqui para o nosso estado de 21 delegações dos diversos representantes dessas federações, bem como o nosso alvo também importante, que são os cronistas do nosso estado, inclusive em nível de qualificação, de capacitação, já que a programação foi organizada dessa forma, meu caro Flávio Gomes de Barros. Jorge Lins, quais são, digamos assim, as atrações em termos de convidados, cronistas convidados para esse congresso da Abrace? Bom, de início, nós teremos a presença do consagrado cronista Juca Kfouri. Ele vai participar da abertura, né, da noite inicial do nosso evento. Em seguida, nós teremos as presenças de companheiros como o Kleiber de Brasília, o Edson Mauro e também o outro conterrâneo, que é Márcio Canuto. Teremos Francisco José, teremos também, em meio a essa programação, debates que vão possibilitar nós reunirmos presidentes de federações do Norte e Nordeste, como também presidentes, principalmente do futebol de Alagoas, dos clubes alagoanos, com representantes de grandes clubes também da nossa região. Jorge, quais são as questões, os temas principais que vocês programaram para debate nesse congresso? Bom, em relação à nossa categoria, nós vamos focalizar desde a assessoria de imprensa, a logística da participação do repórter no dia a dia dos clubes. Nós teremos a narração esportiva, teremos a postura, a participação do profissional em relação à narração esportiva, né? Para isso nós convidamos Edson Mauro, né? Em relação à atuação hoje da crônica esportiva, com o avanço da tecnologia, né? A agilidade da informação, com várias preparações, e para isso nós estamos colocando também a participação, principalmente da tecnologia, da internet e do web. Vocês têm ideia já de quantos cronistas esportivos brasileiros vão participar? Bom, nós estamos aguardando em torno de 400 a 450 cronistas interestaduais. Nós estamos também na expectativa da participação de 54 companheiros do interior, afora os congressistas, nossos confrades aqui da capital. Bem, Jorge, como é que você avalia hoje a situação do cronista esportivo no Brasil, em termos de mercado de trabalho? É uma situação que merece uma reflexão. A partir das
federações, a partir principalmente das associações, que é o caso relacionado à sua pergunta, as associações estaduais, como também a nossa entidade nacional. Nós vamos aproveitar exatamente o encontro, já que nós temos plenária, vamos ter a Assembleia, vamos apresentar uma proposta, não é? A Carta de Maceió, nesse evento, e aí essa proposta abrangente a vários itens que nós precisamos refletir, porque o cerco está apertando em relação à organização do futebol brasileiro, a gestão desse mesmo futebol, que não dá aquela condição, aquele reconhecimento, não proporciona aquele reconhecimento ao trabalho da crônica esportiva. A coisa está funilando, Flávio, telespectadores, adeptos do programa Conjuntura, é preciso que haja uma tomada de posição, uma reflexão em cima disso aí, para que nós não sejamos realmente tirados do nosso campo de trabalho. Porque hoje o cronista, ele quase que está pagando para fazer a cobertura de um evento esportivo. Jorge, o congresso que nós fizemos aqui, o primeiro congresso da Abrace em Maceió, foi em 84. 2 anos depois da Copa de 82, e naquela Copa já surgiu um problema em relação à atuação do cronista esportivo aqui no Brasil, que foi a ocupação de espaço por parte de ex-jogadores, principalmente, e também de treinadores, de ex-árbitros, como comentaristas, como repórteres, como apresentadores. E, ao que parece, nesses 31 anos, 32 anos de lá para cá, esse problema tem se agravado. Agravou, com certeza. Por isso que nós estamos preocupados, é uma preocupação que nós temos que chamar a atenção através desse evento que nós vamos realizar, porque a Abrace, ela não pode se enfraquecer. Hoje, a Abrace já não conta com o total dos 20 estados brasileiros. Já se criou uma entidade com 6 associações dissidentes, não é? Principalmente associações do Sul e Sudeste, que arribaram da nossa entidade atual, que é a Abrace, com outros propósitos. Então, a Abrace não pode se enfraquecer. E este congresso, nós assumimos esse compromisso, trouxemos para Alagoas exatamente para um despertar, né, dos nossos companheiros e dos atuais dirigentes da entidade nacional chamada Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos. Como é que você inclui Alagoas nesse contexto de dificuldades para o exercício da profissão do cronista esportivo? Bem, Flávio, as dificuldades começam a partir das empresas, né? As empresas, para custear as transmissões esportivas, a cobertura, né? A manutenção de equipes esportivas, essa dificuldade também já vem se agravando, o problema vem se arrastando, e isso é um fato que nós temos discutido na atual gestão da CDA, buscando novos horizontes para a nossa categoria. Estamos preocupados em nível nacional, mas no âmbito interno, a associação que existe, que você lutou e outros companheiros que me antecederam à frente dessa entidade de 72 anos, que é a nossa CDA, é uma preocupação constante e temos sim que unir essa classe, convocar esses cronistas para a gravidade do momento, sem querer causar pânico, mas temos que estar atento a todos esses fatos que estão ocorrendo e dificultando, né, a atuação do cronista e o campo de trabalho para nós profissionais da crônica esportiva, do jornalismo esportivo alagoano. No caso de Alagoas, um problema que nós vivemos é exatamente a falta de condições de trabalho nos estados, isso não diz respeito ao futebol, né? Nos estados do interior. Como é que vocês da CDA pretendendo, como é que vocês estão enfrentando essa situação e como é que vocês pretendem sair dela? Bom, a dificuldade é grande, a luta é constante, temos nos juntado a vários companheiros, inclusive o Sindicato dos Jornalistas, do Sindicato dos Radialistas, estamos pleiteando uma volta para a comissão de vistoria, que com a Lei Pelé, né,
o advento da Lei Pelé e também o Estatuto do Torcedor, essa coisa ficou restrita a um grupo de gestores e, infelizmente, a ACDA ela foi preterida, como também os sindicatos que eu acabei de falar. Antes de cada temporada, não existe pelo menos um trabalho, assim, digamos, informal dessas entidades junto à Federação de Futebol, no caso de Alagoas? Existe sim esse trabalho a partir do Conselho Arbitral, Flávio, mas nós estamos em contato com a nova gestão da Federação Alagoana de Futebol, sentarmos à mesa para também revisarmos essa situação. A CDA, os órgãos de classe ligados ao jornalismo, às coberturas, nós temos que participar e levar o nosso pleito, não só para os clubes, mas como também os gestores municipais. Nós entendemos que hoje a situação não está fácil para os gestores, para os prefeitos dos municípios, mas queremos o mínimo de condição de trabalho, já que esses municípios administram os estádios, quando não fornecem condições para os clubes que participam da primeira divisão do futebol de Alagoas, para que a crônica que vai lá prestigiar, que vai fazer a cobertura, que vai destacar também essa movimentação nos municípios alagoanos, esses gestores deem um mínimo de contribuição para que nós tenhamos condições de exercermos as nossas profissões e também o nosso trabalho. Jorge Lins, a gente vai para o intervalo agora, volta a falar ainda sobre esporte, especificamente sobre futebol, mas eu queria uma informação sua, que você repassar para o telespectador. Como é que o cronista esportivo pode participar, pode se inscrever para esse 41º Congresso da Abraço, que vai acontecer agora de 26 a 29 de agosto, aqui em Maceió? E eu lhe pergunto também se o cidadão, o torcedor, pode participar. Bem, Flávio, o desportista, que não seja cronista, ele pode se inscrever, ele é convidado para a abertura, ele pode naturalmente se inscrever, ele vai pagar uma taxa, mesmo que simbólica, fazer sua inscrição através do site do nosso congresso, www.cronistasesportivos.com.br, ou procurar a nossa entidade, o Estádio Rei Pelé, e solicitar a sua inscrição ou mesmo o convite para a abertura do congresso, da programação científica. Tem que haver uma inscrição, inclusive se habilitar ao certificado de participação no evento. Ok, vamos ao intervalo, então a gente volta daqui a pouco conversando com o Jorge Lins, presidente da ACDA, Associação dos Cronistas Desportivos de Alagoas.